Quem vai Boa jogando milho. noite, meu mestre, meu irmão Rômulo. Como vai você, Olha meu ele aí, querido? com a graça de Satisfação. Deus, tudo bem? Prazer é todo meu, Matheus. Chegou o tão esperado dia, né, da nossa live. Isso aí, meu querido. Cadê o Vamos nosso, aguardar nosso amigo? o Luiz Carlos entrar, né? Tô Isso, tentando achar ele aqui. isso. Enquanto isso, eu queria a convite, viu, Rômulo? Fiquei muito feliz em poder falar com você. Oi? Imagina, a gratidão é toda nossa, Tá, né? tá De dando um pouquinho poder. de microfonia no seu. Ô, Luiz, boa noite. Boa noite, pessoas. Tudo Satisfação. bem, meu querido? Como vai Tudo, você? tudo tranquilo, graças a Deus. Boa Então, noite, tá. meu amigo Rômulo, Matheus. Boa noite a todos. Com a graça de Deus, firme e forte. Estamos Muito aí. bem. Estamos aí. Tá tudo bem a imagem aí para você, Luiz Carlos, Matheus? Como é que tá o som antes da gente iniciar, né? Ó, aqui tá Tá- perfeito, viu? parece que está dando um pouquinho de microfonia do seu som, Rômulo. Eu vi bem o Luiz, mas parece que eu estou com um pouquinho de microfonia do seu áudio, Rômulo. Você O seu está com som para mim, microfone? eu tô só com o fone de ouvido. Tá, O seu som para mim e a sua imagem tá 10. tá. É, Você está ouvindo bem, Luiz? O Rômulo tá perfeito, ok? perfeito. É que às vezes dá um delay mesmo, viu? Então segue o barco. Vamos, Ó, vamos. Vocês querem? consegui até colocar um fundo aí que eu nunca tinha conseguido antes. Eu percebi, Você está viu, Luiz Carlos? cada dia Ah, melhor, Luiz. vamos reinventando, vamos reinventando. Ó, tem Exatamente. muita gente Bom, boa entrando aí. já tem 19 pessoas online, né? Vamos, Isso. já são 8h04. A hora que vocês quiserem iniciar, se vocês me derem a permissão, eu gostaria de iniciar. Mas aí dependo de vocês. O que vocês acham? Vamos iniciar já? Ó, Ó, o Matheus dando perfeito. boa noite já pra gente, né? Vamos lembrar o Ó, pessoal para colocar aí da onde está a cidade, né, Luiz Carlos e Matheus? Que é muito importante para a gente, Isso. né? Isso. É isso aí. que nós vamos Podemos batendo, iniciar então? nós vamos batendo um papo, vamos mandando um Aí. abraço, vamos interagindo. É uma noite para todos nós aprendermos, né? Fica a critério teu, Exato. meu amigo. Então tá bom. Vamos iniciar nossa live. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a espiritualidade, a Deus, ao Mestre Jesus, que nos concedeu essa oportunidade maravilhosa, né? De estarmos aqui falando de amor e de perdão, né? O amor é um sentimento universal, ele é independentemente de religião, de classe social, de cor, se é rico, se é pobre. Nós estamos aqui hoje todos unidos para falar de amor. Isso mostra o poder que tem o amor. Uniu as pessoas. Nós ficamos uma semana inteira falando sobre o amor e o perdão. Então, todos que hoje estão aqui na nossa live, muita gente entrando aqui, é muito prazeroso para nós, né, falar de amor. Então, eu gostaria de agradecer a todos que reservaram um tempo, né, do seu dia para poder falar de amor. Então, o amor, ele atrai as pessoas. É isso que o mestre queria da gente, que a gente se amasse, que a gente tenha mais amor. O mundo está precisando muito de amor e de perdão. Então, esse tema de hoje foi escolhido pelo meu querido e amado Matheus, né? Foi ele que deu a ideia Isso. do amor e do perdão. Isso. Na Então, verdade, assim, eu e o Rômulo, para quem não sabe, nós fomos unidos pela dor, mas eu amo esse menino. Esse menino ele é um anjo na minha vida, é o anjo que Deus colocou na minha vida, e eu amo esse cara. Esse cara é a minha luz. obrigado, Matheus, obrigado. Então, assim, queria deixar bem claro que, apesar da doutrina que a gente segue, né, essa live não tem religião.
o amor é universal. Ela está em todos os lugares, em todas as igrejas, em todos os templos, católicos, evangélicos, budistas, umbandistas, todos. O amor une a todos. Essa é uma prova, a nossa live é uma prova de tudo isso, que o amor une as pessoas, o amor e o perdão. Era isso que eu gostaria de falar para iniciar a nossa live, né? Agradecer a todas as pessoas, deixe os comentários, né? Deixar bem aberto a todos que podem fazer perguntas, tirar dúvida. Se quiserem fazer comentário, pelo que eu percebi, ainda pode colocar uma pessoa a mais ao vivo. Então a pessoa solicita, a gente deixa ela entrar, ela fala um pouquinho da sua experiência que teve com o perdão, principalmente, né? A experiência que teve com o amor. Tá bom? Eu agradeço a todos, eu desejo a todos que a luz do Mestre engrandeça a todos. E agora eu vou passar a palavra aí para vocês, porque vocês deixaram eu falar, vocês sabem, eu falo pouco, eu falo o dia inteiro. Né? Deixa para o professor, deixa para o professor, deixa para o professor. Não, exatamente, deixa para o professor. O legal, né, esclarecer para o pessoal, nós somos médios, né, trabalhamos juntos na Legião Branca, Mestre Jesus, e o Espiritismo é isso, pessoal. O Espiritismo ele não é uma religião, ele é uma doutrina filosófica espírita e religiosa. Então é uma doutrina que vai esclarecer para qualquer religião, até mesmo para o ateu, cabe bem dar uma lida. Você sabe que esses dias eu estava dando aula e eu perguntei para os alunos, né, se você tivesse 30 minutos para conversar com Deus, o que você conversaria? Exatamente. E aí 3 levantaram a mão e falaram, olha, eu sou ateu. Falei, ótimo, o ateu deve testar Deus. O que você perguntaria para ele? E numa outra sala, eu reduzi, eu falei, se você pudesse falar com Deus, fazer uma pergunta, o que você perguntaria para ele? A maioria esmagadora perguntaria, qual é o sentido da vida? Olha que interessante. Então, o Espiritismo ele não vem para falar da religião, ele vem para falar da reforma íntima, falar de que nós somos uma versão atualizada dos nossos antepassados e nessa versão nós precisamos do amor, trabalhar essa reforma íntima, mas o que é o amor? Né? Quando eu terminei de escrever o livro O Amor Vence o Suicídio, eu comecei a me questionar, eu falei, nossa, tudo que eu aprendi até hoje sobre o amor, não é isso que eu entendi. Eu falei, eu preciso voltar e rever os tipos de amor que tem. Aí, o que eu entendi? Eu falei, nós temos uma marca do amor, uma marca do perdão, que nós viemos construindo com o passar do tempo e se tornou-se até cultural. Então, a gente leva muito o amor para o lado só do relacionamento. Exato. E o perdão, muitas vezes, nós levamos para aquele lado como se nós fôssemos um juiz. Olha, eu parei, eu analisei e eu te perdoo. Olha como que é profundo isso. E algumas religiões não têm o perdão, né? Eles não trabalham o perdão, eles trabalham a compaixão. Porque quando nós olhamos lá, que Jesus fala, dê a outra face, a gente interpreta às vezes errado. A gente fala assim, mas eu dou um tapa, eu tenho que dar outro tapa? Eu acho que se houvesse uma tradução mais próxima hoje, ele falaria, tenha compaixão também. Porque não é você dar a cara para a pessoa bater, mas é não revidar, né? Limpe o seu sentimento do ódio de agredir aquela pessoa, tenha compaixão com ele e fala, olha, eu entendo que você teve situações que levou a praticar o que você está praticando comigo, mas eu não te condeno. Olha como que o ato É profundo, né, Luiz Carlos? Ele é profundo. Até a própria questão do amor, hoje, a gente liga a televisão, eles pregam o amor errado. Você matou a esposa porque eu amava ela. Não, é egoísmo e síndrome de posse, né? Por que você vai se matar porque sua mulher largou de você? Porque ela era minha. Então, o Espiritismo ele vem entrar nesse campo e ele vem falar, olha, o amor vai além disso. E aí a gente vai buscar na história, eu vou entrar na filosofia, que é a minha área, na psicanálise, tem vários tipos de amor, mas os 3 principais, né? Então, no passado, quais eram os tipos de amor que se tinha? O Eros, que era aquele amor carnal, o amor que a gente vê hoje nos nossos relacionamentos, inclusive hoje o acasalamento nosso é até regado de álcool, beleza, muitas vezes é mais atração do que
o próprio amor, mas é um tipo de amor. E aí tem um outro tipo de amor, que é o filhos, o amor da amizade, o amor do conhecimento. E no passado, o homem praticava muito o amor eros, né? Ele tinha a esposa para praticar o amor ágape e tinha as amantes para praticar o eros. E muitas vezes ele foi transformando a nossa vida de que o amor é aquela relação. E nós esquecemos do amor principal, que é o amor ágape, o amor espiritual. E a gente vem hoje aqui... E isso são várias formas de amar, né? Então as pessoas acham que quando a gente fala amor, é marido e mulher, mãe e filho, é entre os parentes, né? E é muito mais amplo que isso. Muito mais amplo, o amor espiritual, o amor incondicional, aquele amor que você não põe condições. É esse o amor ágape. Até o padre Marcelo Rossi, se não me engano, ele tem um livro que ele detalha esse tipo de amor. Amor pelo próximo, amor pela vida e principalmente amor e perdão para mim mesmo. Quantas pessoas hoje não carregam o peso da falta de se auto-perdoar nas costas? Eu errei, eu não devia ter errado. Nós esquecemos que nós somos imperfeitos. E nós acertamos, nós erramos, eu vou realinhar esse erro, talvez eu cometa o outro lá na frente, mas eu vou me policiar. E toda vez que eu cair, eu tenho que me perdoar. Se eu não me perdoar, eu não estou apto para perdoar o outro. Inclusive, perdoar pelo erro que eu cometi com o outro. Olha como que o campo do perdão, ele vai. Aí ele vai cair lá, como Jesus fala, né? Ame o próximo como a si mesmo. Como que eu vou amar o próximo se eu não me perdoar, não deixar o meu passado, tá lá no meu subconsciente, lá muitas vezes impregnado, às vezes coisas da minha infância. Se eu não me perdoar, como que eu vou perdoar o outro? Aí cai a história do alto amor, né, Luiz Carlos e Mateus? O alto amor. Eu esqueci de falar para vocês, de agradecer a vocês pela live de quarta passada, que vocês falaram sobre depressão, né? O Mateus, ele foi muito claro, ele foi muito bem, porque ele falou do que ele sentia. Então, aquela live foi muito profunda. As pessoas precisavam acompanhar, a gente poderia fazer mais lives. Quando as pessoas... E hoje eu fiquei de fazer uma revelação de uma mulher que eu amo e odeio, hein? Até o final da live eu vou falar quem é essa mulher que eu amo e odeio. Tem um monte de gente aqui. Eu não tenho filtro. Eu sou uma pessoa sem filtro. E eu não tenho vergonha nenhuma, não. Ainda mais depois que eu saí da minha depressão, agora que eu perdi a vergonha total da vida. Exatamente, exatamente. Tá passando muita gente, tá entrando aí, a gente pede para deixar a cidade, né, Luiz Carlos e Mateus? Aqui as pessoas se encontram. Inclusive, eu vi... a minha mãe entrou aí, então, a responsabilidade aumentou aqui. Minha mãe está me olhando, não posso fazer nada errado aqui, pelo amor de Deus. Eu convidei a minha mãe também, convidei minha mãe, meu pai, deve estar por aí também. A minha amiga Rosângela falou que perdeu a da depressão, mas está no perfil do Matheus Godoy. Tem a live inteira, né, Matheus? Podem assistir para quem perdeu. O Ale Jacob, o Alisson também, um abração, o Amadeu, a Aline Nascimento, a Jéssica dos Santos, um abração para todos. Aí vai mandando a cidade para a gente saber onde vocês estão e vamos mandando um abraço. Também está ao vivo, está falando, eu estou aqui, ó. Minha mãe, a queria citar duas biografias, que esse livro do padre Marcelo chama Ágape. Ágape. E tem um outro livro que eu gostaria de indicar também, que é o livro do padre Fábio de Mello, junto com o Leandro Carnal, que é um diálogo de um cristão católico com um ateu. Eu deixo aí essa biografia que é fantástico, a conversa entre um ateu e um cristão católico. Esse livro é maravilhoso, para quem tem curiosidade. Exatamente. Pode falar, Matheus. Não, só queria citar. Tem meu amigo aqui, ó, o Almeida, tô no Águia aqui em Ribeirão, parceirão, meu irmão, um parceiro, é meu irmão de coração, o Mateusão também, que trabalha com a gente lá, Matheus e Luiz, tem bastante, o meu amigo Aquiles, ele pediu uma folga hoje, ele estava de plantão à noite só para assistir a nossa live, então tem bastante pessoas que estão acompanhando a nossa live aí. Tem o Carvalho de Araraquara, um abração.
de Reginópolis. Quem que é de Reginópolis? Barbosa. É meu amigo, Barbosa, trabalhou comigo aqui em Araraquara. Rapaz, você vai passando dos 40, você não vai enxergando mais de perto as letrinhas. O Berger também, de Araraquara. Ah, deixa eu falar uma coisa sobre o Berger. O Berger é meu primo, trabalha comigo. Ele é o responsável por toda a produção daqueles vídeos. A semana inteira a gente gravava os vídeos, eu mandava para ele, ele produzia os vídeos. Então ele tem uma empresa, ele faz filmagem de drones, de casamento, de tudo que você pensar. M. Berger, vocês adicionam aí no Instagram para ver os trabalhos que ele realiza. Um beijão para você, meu primo. A Nonô também de Ribeirão, médio da casa entrando, a Priscila de Araraquara. Meus amigos, e é isso, né? Nós vamos bater um papo, falar um pouquinho mais de perdão, coisas do nosso conhecimento, do nosso cotidiano, a visão espiritual, filosófica. Muitas vezes, tudo que acontece hoje tem uma explicação no passado, tem um porquê nós estamos fazendo essa live, tem o porquê você está assistindo, por que você está em determinado lugar, porque você está em determinada família, e nessa evolução nossa, nós precisamos compreender, não com, até de certa forma, a linguagem, né, do senso comum, o que é o amor, o que é o perdão, mas aprofundar mais na parte espiritual e falar um pouquinho mais por que nós devemos perdoar. Será que quando nós perdoamos, nós não ficamos livres de problemas imunológicos, de estresse? Olha quanta coisa pode estar causando a falta de perdão. Doença psicossomática. Doença psicossomática, que é a tendência do século, é a doença psicossomática, né? Que vai começar a vir à tona. Hoje o pessoal já está muito aí, esses resquícios já está aí na síndrome do pânico, na nossa juventude. Suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens. Será que não é um pouquinho de falta de amor, perdoar às vezes o pai ou a mãe, ou às vezes a gente acha que alguma pessoa fez mal para a gente, na verdade não fez? A questão sobre o suicídio, recentemente nós tivemos uma palestra no nosso serviço e foi dado um dado que eu achei meio assustador. A cada 40 segundos no mundo uma pessoa comete suicídio. Comete suicídio, tá? Ó, e o suicida, ele é uma certa falta de amor a si mesmo, porque ele perde o amor à vida, ele perde o amor a ele perde o amor ao que está à sua volta. A gente sabe que tem uma tendência obsessiva por trás. Até hoje eu ainda não encontrei uma pessoa com depressão que não tem obsessor junto, das minhas doutrinações, né? E a gente sabe que a pessoa perde o desejo em viver, o amor pela vida, e a gente precisa começar a resgatar isso. A gente precisa ser uma ferramenta da bondade e da caridade de Deus, ajudando a despertar esse amor nas pessoas e, ao mesmo tempo, despertar na gente. Porque é um aprendizado enorme. Tem um amigo meu médio, ele fala, olha, quando você não está bem, vá fazer um trabalho voluntário no asilo, vai cuidar de umas crianças. Ah, você é médio de cura? Também vai fazer um chazinho lá para a pessoa, vai ajudar a curar, não aplicar só... um passe. Aplicar um passe, vai pôr a mão na massa, vamos agir um pouco, colocar a mente para funcionar, né? Vamos viver diferente, viver um dia de cada vez e começar a mudar a cultura, né? Porque nós temos uma cultura, muitas vezes, a gente para naquela cultura, uma cultura que foi contada para a gente, que servia para 1960, mas não serve agora para o século XXI. Nós temos que atualizar essa cultura, compreender as relações sociais, né? Então, acho que essas lives nossas, elas só vai vir a agregar valores, tanto no próximo quanto na gente mesmo, né? Exatamente. O que vocês acham? Se vocês me permitem aí, eu estou vendo, enquanto você estava falando, prestando atenção aqui, eu estou vendo as pessoas que estão entrando, vou mandar um abraço aí. Eu estou com 2 tias online, e as duas, uma chama Léa e a outra Leia. Então, 2 tias estão online. Eu queria mandar um beijão para todos. Em relação ao que você falou, Luiz Carlos, a evolução que a gente está tendo até na própria sociedade,
né? Eu falo bastante que a internet, a tecnologia, ela veio, aproximou os distantes e separou os próximos, né? Então, aquele amigo que você não via há 30 anos, aquele amigo de colégio, você acha ele na rede social, você começa a bater um papo, você lembra das coisas, só que dentro das casas, dentro das famílias, as pessoas estão se afastando, né? Aquela coisa de a gente ter aquela mesa ao domingo com os avós, com os pais, com os primos, hoje não tem mais. E se tem, está no celular. A tecnologia, ela faz parte da nossa evolução espiritual, né? Ela tem que ser feita. As crianças hoje estão muito mais evoluídas, são uma outra geração, né? Então, eu acho que ainda a solução para tudo isso, mesmo com tanta tecnologia, mesmo com tanta modernidade, ainda é o amor, né? Paulo de Tarso fala muito bem sobre o amor, né? Ele é um exemplo de amor, né? Eu sou assim muito fã da obra, eu li o livro Paulo Estevam do Chico, pelo Espírito de Emmanuel, maravilhoso, é um livro maravilhoso, e ele fala muito, o amor é o único caminho, né? Então a gente fez essa live pensando nisso, né? Para ver se a gente... lá, o amor vence o suicídio. Você vai falar também, Luiz Carlos, vai explicar um pouquinho sobre esse livro, né? Você explicar que isso é uma história real, né? Eu vi que na quarta passada você explicou, falou que ainda os descendentes estão encarnados, né? Então, assim, as pessoas estão esperando, as pessoas têm muita curiosidade sobre a discografia, como é feito. E o amor, ele é o remédio para tudo. Né, Matheus? Vamos aí falar, Matheus. Eu vou contar uma história aqui, talvez a minha participação se dê por isso. Eu já falei aqui a semana passada, quem me conhece mais de perto, eu perdi o meu pai biológico, né? Eu tinha 1 ano de idade. Então eu cresci uma criança até os 6 anos de idade, órfão de pai, né? E eu carregava comigo aquele sentimento de órfão. Eu sempre carreguei esse sentimento de órfão, de que algo havia se perdido, algo faltava na minha vida. E uma carência afetiva. Eu cresci com essa carência afetiva. Os anos se passaram, a minha mãe saiu para trabalhar e a vida seguiu. E por incrível que pareça, o meu padrasto foi o melhor pai que eu poderia ter tido na minha vida. Eu nunca tive nenhum problema com o meu padrasto, muito pelo contrário. Meu padrasto, ele tratou os 4 filhos, os 2 dele biológicos e os 2 enteados, exatamente na mesma medida. Porém, o meu problema sempre foi com a mamãe. Então, eu tive problemas com a minha mãe desde a minha adolescência. Por quê? Primeiro porque eu não entendia a maneira de amar da minha mãe. Porque o que acontece? Eu gosto do verde, o Luiz gosta do azul, o Rômulo gosta do preto. Um gosta de sertanejo, o outro gosta de pagode e o outro gosta de funk. O amor é a mesma situação. Cada pessoa tem uma sensibilidade do amor diferente da outra. Cada pessoa entrega o amor de uma maneira diferente. E cada pessoa gosta de receber o amor de uma maneira diferente. E por não ter essa consciência de que as pessoas... Acho que nós tivemos um probleminha na internet, caiu. Vamos ver se o Matheus, o Luiz Carlos volta. Novamente. Eu acho que agora voltou, né? Ele já está voltando já também. Deu uma travada. Boa noite, Travou. Pessoas. O Instagram voltou a ter aqueles problemas novamente, né? Porque o Instagram ele não é um programa de vídeo. Ele não é exclusivo para vídeo. Quem nunca travou no Instagram que atire a primeira pedra. Exatamente, Luiz Carlos. Vamos ver se o Matheus já voltou. Acho que ainda não, né? Não, ainda não.
que nós estávamos, enquanto ele vai, eu vou testando um filtro, que nós estávamos conversando na outra live que não tinha caído ainda na outra. Estava eu e ele falando e fomos embora falando. Fomos se empolgando e fomos falando, né? Exatamente. Ele deve estar retornando, aí ele já chegou. Aí voltou. Então, esse é o poder da mãe. Vai falar mal da mãe para você ver o que acontece. Você viu? Vai falar mal da mãe para você ver o que acontece. Mãe é mãe. Isso porque eu falei para ela. Falei, mãe, assiste que hoje eu vou falar mal da senhora. Eu avisei ela. Ô, Mateus, então, eu não sei até onde todos acompanharam, né? Mas eu cheguei a acompanhar quando você falava que você não entendia a forma de amar da sua mãe. Para mim, chegou até esse ponto. Então, o que acontece? As mães estão dando risada aqui, viu, Mateus? Isso. Então, o que acontece? A minha mãe deve estar assistindo aí e eu falei que eu ia meter o pau nela hoje. Então, o que acontece? Depois de muito autoconhecimento, eu fui compreender que as pessoas têm maneiras diferentes de entregar o amor, tá? E de receber, e de sentir o amor. Cada pessoa tem uma maneira diferente de entregar, de sentir, de perceber o amor. Mesmo entendendo isso, existiam muitas mágoas da minha parte em relação à minha mãe, né? Primeiro porque eu não compreendia, mas a minha mãe eu acho que por ter ficado viúva e ter sofrido muito com a morte do meu pai, eu era um bebê de 1 ano e o meu irmão mais velho tinha 6 anos. Então você pode imaginar uma mulher ficar viúva com uma criança de colo e uma de 6 anos. Como que ficou a cabeça dessa mãe? E aí o que aconteceu? A minha mãe não fez a figura do meu pai presente na minha vida. Ela não falava muito do meu pai, a família por parte do meu pai não fez parte da minha infância. Então, muitas coisas aconteceram e que hoje eu sei que não é culpa da minha mãe, não é culpa do meu pai que morreu, não é culpa de ninguém. São circunstâncias que a vida foi trazendo para mim, para ela, para o meu pai que faleceu, para o meu padrasto que entrou na nossa família, para os outros 2 irmãos que entraram na nossa família. E você precisava passar, né, Mateus? Exato. Só que o que aconteceu? Eu estava falando, inclusive, a hora que caiu, que a questão cultural que o Luiz colocou no início da live. Culturalmente, a minha mãe aprendeu muitas coisas com os pais dela e com os avós que, vamos dizer assim, então a minha mãe passou para mim aquilo que ela recebeu, mas nem tudo que ela recebeu e dos pais, dos avós, que foi passado para mim, é algo assertivo. Uma questão, por exemplo, cultural. Existe uma questão cultural que diz assim, olha, o seu pai e a sua mãe sempre têm razão. Não. Os pais têm que ser respeitados, os pais têm que ser amados, mas os pais nem sempre têm razão. Por quê? Da mesma forma que eu sou pai, eu tenho um menino, meu filho vai fazer 15 anos. Eu tenho a consciência que eu não estou sempre certo com o meu filho. Eu também erro, porque eu sou um ser humano. E os nossos pais também erram conosco. Então, conforme a gente vai amadurecendo, a gente também tem que ter uma consciência de dizer assim, olha, pai, eu amo você. Mãe, eu te amo, mas isso não é bom para mim. Então, só que culturalmente nós somos educados para não ter esse tipo de comportamento com o pai e com a mãe, de dizer assim, pai, eu te amo, mas isso não acho legal para mim. A gente vê muito isso. Eu vou dar um exemplo aqui, que inclusive eu fico à vontade de falar isso hoje. Mas, por exemplo, nós 3, hoje participamos e frequentamos uma casa espírita. Quando eu disse para minha mãe que eu comecei a frequentar uma casa espírita, a minha mãe, ela respondeu isso de uma maneira inadequada. Por quê?
ela recebeu uma informação dos pais dela, dos avós dela, de que espiritismo era macumba e bruxaria. Você está entendendo? Então, quando eu comecei... falar com morto, né? Que é coisa de louco. Isso. É fantástico. Então, quando eu disse para minha mãe que eu era espírita, a minha mãe não recebeu isso de uma maneira boa. E aí você imagina, eu tentando me tornar uma pessoa melhor, procurando uma religião para tentar me melhorar, corrigir os meus defeitos de caráter, tentar me conectar com Deus. Eu ouvi da minha própria mãe que eu estava errado. Você está entendendo? Só que aí, o que aconteceu? Isso foi uma das situações que gerou discórdias entre eu e a minha mãe. E hoje eu tenho a total liberdade, a tranquilidade de dizer que em muitos momentos eu odiei a minha mãe. Só que hoje eu consigo entender que eu não odiei a minha mãe, eu odiei os comportamentos que a minha mãe teve que eu não concordei. Então é diferente, eu não odiei ela, mas quando eu era mais jovem, eu achava que eu odiava ela. Não, eu amo a minha mãe, eu odiava alguns comportamentos que a minha mãe tinha e que eu não gostava. Você está entendendo? Então, assim, imagine você. Eu gosto de citar, por exemplo, algumas pessoas, que nem o Tony Robbins. É um cara que eu sigo, é um americano que trabalha com a programação neurolinguística. Ele conta que a mãe dele usava álcool e remédio e batia nele e fazia ele buscar remédio para ela. Só que aí ele conseguiu chegar nesse nível que eu também consegui de me colocar no lugar da minha mãe. Não que a minha mãe tenha feito isso, muito pelo contrário, minha mãe não chegou a fazer essas coisas. Minha mãe foi uma excelente mãe. A gente só teve algumas discórdias em relação a pontos de vista. Mas, só citando esse ícone, ele diz uma coisa que eu assino e coloco o meu nome. Hoje, essa pessoa que eu sou, e que eu, graças a Deus, acho que eu estou num caminho, eu sei que eu preciso melhorar muito, mas eu sei que eu estou num caminho, que eu sou uma pessoa trabalhadora, eu tento ser o mais honesto possível, é graças à minha mãe. Foi graças aos sims e graças aos nãos que a minha mãe me deu. E o então, amor, o que é Matheus? O amor. Só que aí, assim, eu ainda tinha alguma coisa, ainda tinha alguma coisa. Quando, de fato, aconteceu circunstâncias entre eu e a minha mãe, que nos afastou muito, a gente ficou assim, bem afastado, bem distante mesmo. E que aí, isso me gerou um sofrimento muito grande. E graças à doutrina espírita, eu consegui me colocar no lugar da minha mãe e conseguir ficar em paz, né? Eu não vou nem usar a palavra que eu perdoei a minha mãe, porque eu acho que um filho nem tem que perdoar a mãe. Isso aí é uma coisa que, assim, você fala assim, eu perdoei a minha mãe, não. Pelo amor de Deus, eu nem tenho esse direito, você entendeu? De achar que a minha mãe merecia o meu perdão. De forma alguma. Muito pelo contrário, a minha mãe é que tem que me perdoar por ter essa incompreensão do amor, né? Eu incompreendia o amor, eu não tinha essa compreensão que esse amor, vamos dizer assim, esse amor sem a condição que o Luiz falou. Então, coisas que eu faço. E eu continuo não concordando com algumas coisas que a minha mãe faz. Porém, eu consegui chegar no nível desse amor puro e incondicional. Entendeu?
Então, é uma coisa que nós que somos espíritas, nós acreditamos que as famílias não estão ao acaso, né? Eu me sinto muito feliz, mas muito feliz, porque eu consegui resolver isso com a minha mãe. Eu me sinto uma felicidade muito... Isso foi há muito pouco tempo atrás. Foi há muito pouco tempo atrás. Eu não tenho vergonha de dizer isso, tá? Foi há muito pouco tempo atrás. E que aquelas coisas que a gente ouve, né? Às vezes uma coisa que a gente acha que é ruim, ela vem para nos unir. Então, hoje eu queria deixar esse recado aí e dizer que, assim, não tenham vergonha dos sentimentos que às vezes você tem para o seu pai, para a sua mãe. Às vezes tem irmão que não se fala. Não tenha vergonha desse sentimento, mas procura entender da onde vem esse sentimento, procura trabalhar esse sentimento e lutar para extirpar esse sentimento da família, porque isso daí tem um motivo, né, Rômulo? Exatamente. A questão espiritual... Ô, Luiz Carlos, quer comentar? Pode falar. Ô, Matheus, nós só vamos trocar a partir de agora isso daí. O budismo, ele não trabalha com perdão, ele trabalha com a compaixão. Ele acha o perdão arbitrário. Então nós vamos inverter. A partir de hoje vai ser assim, ó. Você vai dizer, eu me perdoo por não compreender a minha mãe e tenho compaixão por ela não me compreender. Olha como é que a gente muda o sentimento. Porque nós somos seres culturais. A primeira infância nós aprendemos com o pai, aquela educação de pai para filho, depois nós aprendemos com o mundo também. Agora imagina você hoje, você que está me vendo aí, o teu filho e a tua filha, antes ela entrava numa socialização secundária com o mundo a partir dos 7, 8 anos, quando ela começava a ir para a escola. Hoje, a criança com 3 anos, ela já está indo para uma creche, ela já tem acesso ao YouTube, ela vai ter uma outra socialização. Imagina a contradição que não vai ter na cabeça dessa criança na hora que ela começar a formar a personalidade a partir do 15. Porque acelerou a transmissão cultural dela com outras pessoas que não eram da família. Então, olha só como é que nós somos seres muito, muito complexos, né? A minha linha de estudo pela sociologia é a cultura. Então, olha como que a cultura interfere na nossa convivência, interfere no meu meio. Quantas pessoas não puderam se manifestar o pensamento, a religião lá atrás, por falta de amor e compreensão. E olha como que é interessante isso. A pessoa que não tinha compreensão, ela não era má. Ela apenas ainda não tinha conhecimento para ajudar e para entender. Uma parte pequena só, a Terezinha, uma grande amiga minha, ela colocou aqui, olha, eu sou evangélica, mas gostei de ver esse moço falar. Ela é uma grande amiga, ela é evangélica, ela está participando aqui da live com a gente. Legal. O Matheus também, nosso companheiro lá, falou que as dificuldades e o sofrimento são necessárias para lapidar, para a nossa evolução. Ele fez um comentário um pouquinho mais atrás, tá? Então, essa questão que o Luiz Carlos deixou é muito importante, né? A gente entender que, às vezes, tem filho que fala, minha mãe não me ama, mas a gente tem que buscar a causa, às vezes, em vidas passadas, né? O que será que eu fiz para aquele espírito? Será que eu não reneguei ele lá atrás, né? Será que hoje eu não estou colhendo um pouquinho daquela semente que eu joguei no solo da vida lá e a colheita vem, a gente esquece. Que nem hoje... Aí deixa eu só colocar mais uma coisa, viu, Rômulo? Que assim, hoje também eu me sinto à vontade em dizer isso. Eu comecei a frequentar a casa espírita, que é uma casa de caridade, né? Então a gente vai lá e a gente tem toda a paciência do mundo e a gente está lá para dar todo o amor do mundo. Só que aí, quando eu comecei a ver a minha relação com a minha família, tanto com a minha mãe quanto com os meus irmãos, eu comecei a me sentir hipócrita. Eu comecei a ficar com vergonha de mim mesmo, e eu fiquei me sentindo um hipócrita, porque eu falei assim, peraí, eu saio daqui da minha casa, centro espírita em Santa Rita,
E eu tenho toda a paciência do mundo para com as pessoas que eu não conheço. E eu não estou tendo a paciência para lidar com os meus. E isso é hipocrisia. Isso é muito importante que você falou, né, Mateus? A gente Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Aí eu falei assim, não, peraí, Mateus. Peraí, Mateus. Primeiro os seus. Como é que você vai querer ir lá doar a sua paciência, você vai doar amor? Você diz que você está indo, indo lá ajudar essas pessoas, mas e a sua família? Exatamente. A gente aprende também, né, pelos livros, a doutrina espírita, não tem como a gente falar de amor se a gente não falar de caridade. E também perdão. Eu acho que são coisas que estão totalmente ligadas. Amor, caridade sem amor não é caridade. E perdão sem amor também não é perdão. Então a gente aprende que a caridade, a gente começa pelos mais próximos. E quem são os mais próximos? São a nossa família. Às vezes nós estamos dentro de um núcleo familiar, às vezes complicado, tem um irmão, um tio, um primo, uma mãe, um pai, e a gente não entende isso, que isso é para nossa evolução, é para nos lapidar. O Mateus colocou aí, o Mateusão, que a reforma íntima, né, Mateus? Quando a gente começa a fazer essa reforma, que tem que vir de dentro, a gente quer perfeição dos outros, a gente busca a perfeição no comportamento dos outros. E está tão próximo e tão na nossa mão que a nossa mudança não é a dos outros. Quando a gente começa a colocar um pouquinho as gotinhas de amor, o amor se espalha. Se eu emano o amor, as pessoas que estão próximas de mim não tem como não serem beneficiadas e começarem a emanar também esse amor. Então, é muito importante a gente falar a todos, isso qualquer religião prega, qualquer doutrina, amar o seu próximo, mas a gente tem que começar a não querer mudar as pessoas, mudar o mundo, a gente quer mudar o governo, a gente quer mudar tudo, mas a gente não quer a reforma íntima, né? Porque começa de dentro. E quando a gente aprende isso, a gente tem essa visão de que o amor começa do alto amor. Como que eu posso amar alguém se eu não me amo? Se eu não tenho amor à minha vida, que é o maior dom que Deus nos concedeu, a maior oportunidade nossa é estarmos aqui convivendo, aprendendo, errando. O importante do perdão não é a gente falar da boca para fora, eu te perdoo, Mateus, eu te perdoo, Luiz Carlos, mas é a gente não cometer o mesmo erro, né? Quando a gente fala da boca para fora e continua no mesmo erro, não é isso que Jesus quer da gente, não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente fala, tá bom, Mateus, eu te perdoo, porém, eu não caia no mesmo erro, eu não faça as mesmas coisas. Então, quando a gente vem falar de amor, de perdão, é muito amplo, mas eu acho que o Mateus colocou ali muito bem a reforma íntima, né? A gente esquece que primeiro a gente começa a se amar, e aí depois... Não, sem contar também, Rômulo, que assim, eu também tinha uma visão distorcida do perdão, porque na minha concepção era assim, bom, se eu perdoo é porque eu concordo com a pessoa. Se eu perdoo, a pessoa está certa. Se eu perdoo, é porque eu vou aceitar aquilo que ela me fez. Eu tinha essa concepção do perdão. E não, o perdão significa assim, olha, esse fato, esse ato que aconteceu entre eu e você, ficou para trás. Agora, não é porque eu perdoo que eu sou obrigado a conviver com a pessoa se é uma pessoa que me faz mal. Não é porque eu perdoo que eu concordo com aquele ato que a pessoa fez para mim. Às vezes tem coisas que a pessoa vai ter que entender, inclusive, com a justiça, dependendo de algo que a pessoa fez, mas a justiça é a justiça. Agora, eu perdoo. E aí, uma coisa que eu acho que é o grande segredo, né? É assim, eu te perdoo e eu me liberto, né? Tem uma frase do Chico que fala isso.
O perdão... Eu te perdoo e eu me liberto. Exatamente. Por isso que a gente fala, né? O Chico tem uma frase dele, que fala que o perdão não torna a pessoa correta, torna você livre. Exato. Teve uma época legal, que a espiritualidade ela vai dando toque na gente e muitas vezes a gente não se liga, né? Eu mesmo falo, olha, você tem que desenhar, avisar, falar para eu ver. Eu dou um trabalho danado para o Marion, que ele já está até acostumado. Teve um evento, e eu era do Partido Verde, era coordenador estadual do Partido Verde, foi a época que veio a Marina, o Augusto Cury, então a gente conversava muito. Aí eu falei um dia para o Augusto Cury, eu falei, Augusto, cara, eu queria tanto mudar o mundo, eu queria ajudar as pessoas, eu prometi quando eu era novo que eu queria crescer e ajudar as pessoas, e eu não consigo fazer isso. Aí ele falou, mas você já experimentou ajudar a tua família? Imagina se cada um ajudar a família, ajudar o vizinho, o bairro vai ficar melhor, a cidade vai ficar melhor. Você já experimentou fazer isso? Aí eu voltei pensativo, né? Isso foi uma das coisas que mudou a minha vida. E depois, quando eu falou para mim, faça uma reforma íntima. Como é que você vai ajudar uma pessoa lá na África a acabar com a fome do mundo se você nega um prato de comer, se você briga com a tua mãe, por mistura, você briga com o teu vizinho. Eu falei, então às vezes a gente tem um sonho de ser grande, ser gigante lá com o outro, e esquece de ser grande aqui com uma família, compreendendo, perdoando, né? Ô, Luiz e Matheus, a Góis, Leia, essa é minha tia. Ela colocou essa fala, foi para mim. Eu falei para ela durante a semana para ela. Claro que eu não vou estender a história inteira, mas ela, para mim, ela é um grande exemplo de ser humano que exerceu o perdão, que ela se libertou. Ela é um ser humano que conseguiu, e eu sou prova viva disso, exercer o verdadeiro perdão. Essa minha tia Góis, a Leia, ela era tia da Marcele, a minha finada noiva que desencarnou, e ela não conseguia perdoar o cara que estava envolvido no acidente. E eu mandava a frase para ela todo dia: tia, perdão, tia, perdoa, isso vai te fazer bem, não é para ele, é para você. E um belo dia, ela procurou o rapaz, ligou para ele, desabafou, falou tudo que ela queria para ele. E ela falou para mim que foi libertador. Então eu tomei até a liberdade de falar isso, porque ela é um grande exemplo para mim de pessoa que exerceu o verdadeiro perdão. Ela perdoou de coração, ela soube entender, e isso fez um bem tão bem para ela e acho que para os dois, porque, olha lá, conseguiu com a ajuda do meu amor. Ela é um amor de pessoa. Eu falei que nós sempre tem que agradecer a Jesus. Nós somos apenas intermediários, né? A gente conecta a parte espiritual com a parte material, né? Então, é uma história que aconteceu dentro da minha família. Ela é um exemplo puro do verdadeiro perdão. É muito bonito o que ela fez, tá? Então, eu gostaria de ter compartilhei, falei para ela que eu ia falar isso, e eu estava esperando ela entrar para eu poder falar sobre isso. A Rosângela está comentando aqui, deixa eu ver se consigo ler aqui, se você perdoa a pessoa e a pessoa não te perdoa, a gente se sente culpada, muito ruim com isso. Rosângela, é verdade, mas assim, ó, é o meu ver, tá? Quando é normal, nós estamos num processo evolutivo, nós estamos ainda no estágio hominal, tem mais coisa depois da gente. Nós nascemos um átomos, temos aí, para chegar no anjo, 1 milhão de anos. Nós somos crianças aqui. Os meus alunos costumam perguntar, às vezes, professor, o senhor é psicográfica, o senhor tem o trabalho espiritual, o que é Deus para o senhor? Eu falo, Deus é. Deus é. Eu sou muito pequeno para questionar Deus, para imaginar Deus, imaginar o que Ele é, o que Ele fez. Eu sou muito pequeno ainda para isso. Mas eu sou grande para entender que eu faço parte de algo maior. E tem um porquê determinados acontecimentos acontecerem. Então, errar é humano. Por mais que seja um erro grave,
eu tenho que praticar o auto-perdão. E a pessoa, quando eu perdoo ela, eu que estou perdoando, ela tem que aprender a se livrar da culpa também do que ela causou. Eu não posso carregar aquela dor dela para mim. Então, eu sendo sincero, eu compreendendo a situação, já é algo bom. Porque nós vamos ter outra vida também, viu? E, assim, eu vou dar um exemplo, né, de uma das psicografias minhas. Inclusive, o próximo livro que deve sair meu no final do ano, ele vai falar do amor de mãe com os filhos. Acho que foi o livro mais emocionante que eu escrevi até agora. Eu tenho um para sair agora e um para sair já o ano que vem. Mas esse próximo, que foi o primeiro treinamento meu lá atrás, é um livro que eu chorei de ponta a ponta. Eu comecei a amar mais a minha mãe. Amar mais a minha mãe. Tem um porquê eu estar naquela família. Tem uma das psicografias minha que eu faço, é um cangaceiro. Esse cangaceiro, ele tinha a marca de matar as pessoas na cabeça. E ele reencarna em São Paulo como andarilho. E uma das pessoas que ele mais prejudicou, só que ela também era cangaceira, que era bando rival, ela nasce em São Paulo. E ela vive embaixo do viaduto com os problemas mentais. E um dia, essa mulher, ela abusava lá das pessoas no cangaço. Ela foi abusada e desse abuso saiu um filho, que também era cangaceiro. Olha só. E quando estava tendo o parto daquela pessoa, ela estava na rua e esse cara estava passando com o carrinho dele. Ele vai lá e ajuda a fazer o parto. E leva ela e a criança para o hospital. Chega lá, ela tinha problema mental, não sabia ler e escrever. Para ela não perder o filho, ele fala, ela é minha esposa. Eu estou com ela. E ele começa a cuidar daquela mulher e daquele filho com problema. E depois, num certo tempo, a mãe vem a falecer, ela tem esquizofrenia. Ela acaba ela acaba falecendo. E ele acaba cuidando, ele cuida dela até no último dia da vida dela e depois cuida do filho também. Então, olha como que Deus age. Tudo que Deus faz é perfeito, né, Luiz? É perfeito. Olha como que eles se realinharam. Então, vamos se realinhar nessa vida também, para a gente começar a deixar resquícios aqui, para a gente vir numa vibe melhor na próxima, com uma missão de ajudar, mais do que ser ajudado. Então, a manifestação de Deus, muitas vezes a gente não compreendemos, porque nós somos pequenos ainda para compreender, mas ele existe, ele está do nosso lado e ele sabe quem somos nós. Nós, que muitas vezes, temos até dúvida. Com o teu irmão a caminho do Pai, né? Nós que temos dúvidas sobre ele depois, sobre o plano espiritual, né? Mas hoje a gente sabe assim, a morte ela não existe. E qualquer religião fala isso, porque quando a religião que fala menos, ela fala que tem um céu e tem um inferno. A religião ela serve para a gente evoluir moralmente. É bom nós termos uma religião, sim, porque se tem um céu e se tem um inferno, e todas as religiões, a maioria diz isso hoje, vamos acreditar nela, vamos em busca desse paraíso. Eu não sei que jeito que funciona, mas vai em busca desse paraíso. E para ir em busca desse paraíso, você tem que ter o amor verdadeiro e incondicional. Aí a gente acaba, né, caindo naquela que o espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas ele vai ser o futuro das religiões, né? O Medeiros fala muito isso, né? Quando vocês faziam uma live, a gente discutia muito sobre isso. A Mel, ela mandou uma mensagem, perdoar é difícil. 10 anos sem conversar com meu irmão. Tive que sofrer um acidente e quase morrer para saber perdoar. Deixar de ser cabeça dura. Agradeço a Deus por ter aprendido sobre o espiritismo. Eu conheço a Mel, ela trabalhava naquele posto ali da Anhanguera. Ela me contou a história dela. Ela sofreu um acidente muito sério, muito grave, né? E ela não conversava com o irmão. E tá vendo que ela, olha que bonito que ela escreveu, que ela precisou sofrer um acidente e hoje ela agradece. Agradece. Então, isso é muito bonito. As pessoas, às vezes, a gente só reclama. O
o amor gera tudo isso, né? A gente aprende só agradecer. Até as coisas que a gente acha que são as ruins que aconteceram na nossa vida, a gente tem que agradecer, porque tudo tem um porquê, nada é por acaso. Depois, se vocês me permitirem, essa semana retrasada eu estava lendo um livro, chama Coração e Vida, do Chico Xavier, pelo Espírito Maria Dolores. E uma das partes é um livro sobre... ele é feito em poemas, são psicografias que o Chico psicografou em formas de poemas. E em um dos poemas, depois eu vou, se vocês me permitirem, eu vou ler só um pedacinho. É o poema 24 do livro. Olha o tema, porque cada poema vinha com um tema, né? Amor e perdão. A hora que eu li esse poema, foi uma informação inédita para mim. Apesar de muito estudo da doutrina, os livros doutrinários, do Allan Kardec, a gente está dentro de uma casa espírita, eu recebi uma informação nova para mim. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse livro, principalmente só esse pedacinho, esse poema, ele é bem curto, ele vai falar sobre amor e perdão. E, se vocês me permitirem, eu gostaria, pode ser, o Matheus e Luiz, ler só um trechinho. Agora, pode ser. Depois você só comenta o que o Matheus colocou aí, que eu achei legal também, um depoimento dele falando aí, que eu achei muito legal o comentário dele. Mas, fique à vontade, vamos para o aprendizado. Então, assim, é um livro, chama Coração e Vida, do Chico Xavier, pelo Espírito Maria Dolores. E ele é em formas de poema. Eu não vou ler o poema inteiro, é curto, mas eu não vou ler inteiro. Mas ele traz uma informação que me tocou muito. E eu falei assim, como a gente sabe que o acaso não existe, né? As coisas têm que acontecer. E eu estava lendo o livro uma semana antes da gente fazer essa live. E o tema desse poema chama Amor e Perdão. E dentro desse poema, fala sobre Maria Madalena, que foi visitar o túmulo do Mestre Jesus. E após o terceiro dia, a Maria Madalena está lá no túmulo e o Mestre aparece para ela. Então, o poema fala mais ou menos assim, eu vou bem resumido. Ela gritou, Senhor, ele disse, Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele, o perfeito amor. Não me toques, Jesus falou para Maria Madalena. Não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida, Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário? Aí Jesus respondeu, não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, eu escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora viesse além, a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crise de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal, para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não me reconhecer, demorei-me a apagá-lo, pouco a pouco. Consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, indagou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria ao sol do mesmo amor a Deus, em que te envelas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então eu achei maravilhoso isso, que o mestre mostrou todo... Nós estamos falando sobre amor e perdão. Ele foi resgatar Judas. É uma psicografia do Chico Xavier
eu não tinha conhecimento dessa psicografia, e na semana antes da live, eu li esse trecho. Então, eu agradeço a vocês por deixar eu compartilhar essa linda psicografia. Quem quiser, o livro é maravilhoso, Coração e Vida, né? Maria Dolores, que é o Espírito. Ô, Luiz, você quer falar do comentário do Mateus agora? Eu acho que o Luiz está aí. Ah, ele está aí? Não, cara, é assim, ó. Essa passagem, essa leitura que você fez, ela é muito profunda, cara. Essa passagem que você leu, ela dá tema para uma live inteira. Se nós vamos pensar como Maria Madalena, como a mulher era discriminada naquela época, a coragem que ela teve e o exemplo que Jesus traz ali do amor, né? A gente começa a parar. O pessoal está colocando aí que é muito lindo. É lindo demais. Então a gente dá até uma travada aqui do outro lado para refletir, né? Para refletir, Exatamente. porque falar de Jesus, eu não estou nem conseguindo achar o que o Mateus colocou aqui, falar de Jesus é emocionante, não tem outra palavra. Quando você começa a entender a essência, Luiz, você não precisa nem ser cristão para entender as palavras exatamente. dele. O Mateus, ele... É a parte que ele fala sobre o perdão, faz parte da nossa evolução, é isso? Eu estou com o comentário dele aqui. Então eu vou ler. O Mateus, que é nosso parceiro lá de trabalho na Casa Espírita, ele colocou assim: o perdão faz parte de nossa evolução, até o ponto que um dia iremos entender que não há o que sentir ofendido ou prejudicado. Assim, não. Há o que ser perdoado. É muito bonito. Parabéns, Mateus. O Mateus é uma pessoa maravilhosa do nosso convívio também, né? Meu xará. O pessoal tá falando que ficou arrepiado aqui, que gostou muito da leitura. Eu também achei emocionante. Só vou comentar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o comentário dela. Bom, resumindo, ela comenta que acho que num acidente ela se viu num lugar e o Espiritismo ajudando ela. É a Mel. É a Mel. Ô, Mel, teve um caso de uma doutrina que eu participei e na conversa, nós achamos que quando você não sabe quem é obsessor, quem é sofredor, então a gente trata todo mundo como irmão. E eu tive a oportunidade de participar, de eu fazer esse diálogo. E estava conversando com a pessoa que estava ali no corpo do médio, e ela falava: olha, está tudo bagunçado, nosso carro rodou, e nós estamos aqui, quem são vocês? Nós falamos: olha, nós somos amigos espirituais, estamos te ajudando. E foi uma doutrina de uns 10 minutos. Aí, no finalzinho, ela falou: nossa, olha, vocês são anjos, porque ela não via a nossa face. Os espíritos trouxeram ela para a casa espírita, enquanto não chegava o resgate, nós ficamos conversando com ela. Ela falou: olha, já estou vendo a sirene do resgate, muito obrigado por vocês ficarem aqui ao meu lado, anjos, por estarem aqui conversando comigo, mas eu já estou vendo a sirene do resgate. Foi aí que eu descobri que numa doutrina nós não conversamos só quem está com os desencarnados. Muitas pessoas, muitas vezes, são levadas à casa espírita para ter uma conversa fraterna também, uma ajuda. Então, o teu caso, ele é muito real, sim, viu? O seu testemunho, ele é muito bonito. Tem alguns filmes, até filmes evangélicos também, que têm testemunhos parecidos, eles só mudam o nome ou o jeito de falar, mas bate com o que você está falando. A respeito do perdão, pessoal, nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, tá? Porque a palavra ela tem efeito e ela dura encarnações, os nossos pensamentos. Tem um caso de uma das minhas psicografias, a pessoa ela joga a outra no fogo. Antes de ir para o fogo, que nós tivemos um passado selvagem, nós não podemos esquecer disso. Muitas coisas que nós estamos aqui ainda passando de centenas de anos atrás, de dezenas de vidas passadas, que nós fomos, até tem uns livros do Chico que fala que nós somos da Europa, né? Nós somos aqueles seres, aqueles espíritos briguentos da Europa, que fomos trazidos para cá para descansado de guerra, né? E numa dessas cenas,
antes, a hora que vai matar a pessoa que está indo para a fogueira, ela olha para o cidadão e fala, não importa quanto tempo vai passar, mas eu venho te buscar. Aí, numa encarnação, o que acontece? A pessoa, ela mata o outro, porque essa pessoa acaba entrando numa traição e ela mata queimada, do mesmo jeito que ela foi morta há 3 encarnações atrás. Então, olha como que a nossa palavra, ela tem muito peso, ela tem peso, muito forte. Tem. O perdão, ele é essencial para eu me livrar dessas palavras profundas. Teve uma época que eu estava meio desacreditado, antes de tornar espírita, que quando a gente está determinado, Luiz, mesmo tendo religião... Eu não sei se para o Matheus, mas a tua imagem, para mim, não está aparecendo. Matheus, a do Luiz está aparecendo para você? Não, está aparecendo não. Só estou ouvindo ele. Eu também, só ouvindo. Tá, então, assim, eu vou terminar o raciocínio, eu saio e entro de novo. Isso. Tá, então, nós temos que tomar cuidado com a palavra, que ela tem projeção, e muitas coisas que nós falamos, a gente cria uma certa realidade. Essa realidade, ela pode vir no futuro. Então, é muito importante nós praticarmos o auto-perdão com o outro e conosco mesmo. Eu vou sair e vou retornar. Tá bom, Luiz. Deixa eu só, antes da gente finalizar, deixa eu só dizer uma coisinha. Antes de você finalizar, você tem que fazer a revelação que você prometeu. A pessoa que você... Não, eu já falei. É sua mãe, né? Minha mãe. Eu amo de paixão a minha mãe. Eu sou apaixonado por ela. Mas, assim, na verdade, o que aconteceu foi que eu não tinha essa consciência de que nós sentíamos o amor de uma maneira diferente e de que cada um gostava de entregar o amor de uma maneira diferente e também receber de uma maneira diferente. Quando eu entendi isso, ficou fácil. Porém, eu queria dizer 2 coisas. A primeira é assim, eu vou falar isso por experiência própria, tá? Eu não tenho orgulho disso. Mas o que mais dificulta, ou aliás, eu acho que é a única coisa que dificulta a gente de exercer o perdão, é o nosso orgulho. Se você não trabalhar o seu orgulho, você não consegue. Então, assim, primeira coisa, se você quiser ou tiver o desejo de ser livre de pensamentos ruins, dessa mágoa, desse ressentimento, a primeira coisa que você tem que trabalhar é o orgulho. E a segunda coisa é perdoar o frentista do posto, perdoar o carteiro que não te entregou alguma coisa, isso é fácil. Você entendeu? Perdoar o cara que riscou o seu carro, isso é fácil. Agora, o perdão de alguém que te ofendeu mesmo, que você se sentiu muito magoado, ou que você teve uma perda muito grande, Mateus, tá? Mateus, eu acredito que isso é um ato divino. Você não consegue isso sozinho. Você precisa de Deus. Aquele perdão verdadeiro, aquele perdão, né, para quem já sentiu o perdão verdadeiro, aquele perdão verdadeiro, você precisa de Deus, você precisa da espiritualidade, do seu anjo, cada um encontra isso na sua religião, mas é um ato divino. Isso é um ato divino. Humanamente, se alguém fez uma coisa que te ofendeu muito, 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 se você teve uma perda muito grande, uma ofensa muito grande, humanamente, sozinho, é muito difícil. É muito difícil. Você precisa daquele toque de luz que é só Deus que tem, que vai permitir você perdoar. Então você tem que orar muito, você tem que orar muito, pedir muito, você tem que rezar, pedir para ter essa graça. Isso não acontece do dia para a noite. Não. Isso é labuta, isso é oração, isso é trabalho, isso é trabalhar
é trabalhar a sua mágoa, o seu ressentimento, o seu orgulho, a empatia, você se colocar no lugar do outro, você entender que você também ofende, você entender que você ofende, que você magoa, que você faz um monte de coisa errada, que você não é melhor que ninguém. Se você não tiver essa consciência de que você também prejudica, que você também magoa, que você também decepciona, e se você não tiver essa consciência, você não consegue perdoar. Exatamente. Ô, Matheus, você foi perfeito. Por isso que eu sou teu fã. Eu falo para ele, Luiz Carlos, que eu sou o fã número 0 dele. Número 0? Número 0, porque o número 1 ainda pode vir. Ô, Luiz Carlos, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro. Né? Contasse um pouquinho, porque quem não participou da live na quarta-feira passada, que você falasse resumidamente um pouco do seu livro que você lançou recentemente. Eu só queria completar a palavra do Matheus. A palavra perdoar significa doar mais, traduzindo assim, ou sem ser uma tradução ao pé da letra, doar mais, se dar mais ao próximo. Olha que interessante, né? Olha que bonito que a Paula escreveu. Eu te perdoo e me liberto. Vou levar para a vida toda. Tá vendo? É por isso que a gente tem esse projeto das lives. Estão perguntando, vai ter outra? O projeto é toda quarta fazer uma, né, Luiz Carlos? Vamos fazer uma, vamos sim. Eu acho que a gente aprende muito. E é um momento de interação, pessoal participando. Ainda cabe um quarto aqui para a gente estar colocando o pessoal que está participando. Se alguém que está online aí, ao vivo, quiser entrar aqui com vídeo para falar alguma coisa, a gente puxa aqui para a live também, né? O livro, ele é uma psicografia real, né? Foi lançado pela editora Letra Espírita. Graças a Deus está um livro indo muito bem. Hoje ele é lançado no mundo todo. Eu não esperava que eu ia atingir. Eu sou até grato, né, por ser o carteiro dessa obra. Eu até hoje não entendo muito bem porque mas agradeço muito por ser eu esse carteiro. O livro, primeiro que ele vem eliminando muitos gatilhos, porque falar de suicídio e depressão é um tema difícil. Eu imagino para as pessoas como que é o Setembro Amarelo, né? É gatilho para todo lado, porque toda hora você vê um post falando sobre suicídio. Então ele vem numa linguagem com menos gatilho, explicando as causas do suicídio. Logicamente, ele passa pela visão espírita, o que acontece, para onde vai. Ele começa falando como que é o contrato kármico da nossa encarnação. Olha que interessante, nós temos um contrato a cumprir aqui e vem pré-estabelecido algumas tendências que nós temos que eliminar. E ele vem falar muito do relacionamento. Então, ele é um livro feito para a família. Porque quando você comete suicídio, ou você teve depressão, ou síndrome do pânico, a família ela vem a falecer, ela vem a adoecer junto, principalmente. Então ele vem confortar o coração da família, falar, olha, você foi um instrumento que Deus utilizou para tentar ajudar aquela pessoa. Porque o suicídio, olha só, o suicídio é resquícios de vida passada. Muitos do suicídio, embora possa ser cultural, social, biológico, determinados momentos, acontecimentos, ele é principalmente resquícios de vida passada. Às vezes a pessoa não consegue se livrar do suicídio numa vida só. Ela vai precisar de várias vidas, vai precisar de muita gente para ajudar. E o livro ele vem falar o que é a mensagem dele? Olha, fica calmo, que tem alguém cuidando para quem partiu. Você pode ajudar daqui com as suas orações. Você foi um instrumento que nós tentamos. Se perdoa. Bate até com o tema da live de hoje. Você amou, se perdoe, perdoe ele também e continue vivendo, continue cumprindo a sua missão, que a pessoa que partiu ela vai ser ajudada. Porque existe o amor está em todo lugar, o amor divino, ele está no plano terreno, ele está no plano encarnado e ele está também no plano espiritual. Ele está lá esperando você, Deus está em todo lugar
e Ele nunca nos desampara. E tudo, tudo, tudo na nossa vida é um aprendizado. Se alguém tiver alguma dúvida sobre suicídio, depressão ou síndrome do pânico, pode me chamar no PV do Instagram, sou eu mesmo que respondo. É uma área de atuação minha na psicanálise também. A gente esclarece, comenta um pouco. É gratidão. É gostoso falar e ajudar o próximo. Eu levei um susto que, quando lançou o livro, eu recebi uma mãe, comentário de uma mãe, e ela falou assim, olha, eu não canso de falar isso, porque foi uma coisa que mexeu comigo até mais do que escrever o livro, porque quando eu psicografei o livro com o Flammarion, eu não tinha noção de onde que ia chegar esse livro. E a mãe escreveu lá, olha, um texto bonito, ela falou, olha, meu filho cometeu suicídio, eu ia cometer suicídio, e quando eu li o teu livro, ele confortou o meu coração. Então ali, para mim, já ganhei o dia, já ganhei o ano, já ganhei o mês, porque as palavras daquela mãe, e hoje eu converso muito com mães, sabe, pelo Instagram, que lê o livro. Inclusive, Rômulo, a gente tem que tirar um certo selo de que o espírito é perfeito. Eu tenho espíritas que entram em contato comigo falando que estava prestes a cometer suicídio quando lê o livro também. Olha que interessante. Às vezes a pessoa vê a gente falando que a gente é espírita. O pessoal pratica o espiritismo, nunca vai fazer isso, não vai ter depressão, não vai ter síndrome do pânico, não vai ter uma mente conturbada. Nós temos que praticar reforma íntima. Deixa a pandemia chegar para você ver só. Nós temos grandes exemplos. Eu acho que o padre Marcelo Rossi e o padre Fábio de Mello tiveram Fábio de Mello. seríssimos. Eu sigo o padre Fábio de Mello e acompanho ele nas lives dele. O Fábio de Mello e o Ricardo Mello também, que é um espírita muito bom, fala uma linguagem atual. E a semana passada mesmo, o cidadão espírita me marcou, chefe de casa espírita, e falou, olha, gostei do seu livro, ele acalmou meu coração. Porque mesmo eu sendo espírita, ultimamente eu estava pensando em cometer o suicídio. Então é algo que está na sociedade, não é do pobre, do rico, da mulher ou do homem. Síndrome do pânico, suicídio, depressão e ansiedade, ela está em todo lugar, em todas as pessoas, independente da cor, da opção sexual. É o mal do século, né, Luiz Carlos? É o mal do século. É o mal do século. Tem uma amiga minha aqui, a Ângela, um amor de pessoa, grande amiga minha. Ela passou por um momento muito difícil, perdeu os filhos de 19 anos, né? Levei ela até a nossa casa para ela receber ajuda, né? Ela coloca que foi Deus que colocou o anjo chamado Rômulo. Imagina, eu que agradeço a Deus por poder colaborar com ela, por poder ajudar. E eu sempre falo para ela que todo mérito, toda honra é da espiritualidade, é do Mestre Jesus, é de Maria de Nazaré, que segurou esse coração de mãe, esse amor que ela tem pelo filho. Eu falei para ela que o filho dela continua vivo, o filho dela continua recebendo as vibrações dela, que é para ela lutar, ela continuar a vida dela, batalhar, que a cada dia que a gente passa, que a gente trabalha, a gente segue, ela está dando um passo rumo ao filho dela. Então, ela é um exemplo de superação, essa mãe, e perdeu o filho no dia do aniversário dela. Tá? Ela estava com o bolo esperando o filho, ele saiu do trabalho e sofreu um acidente. E o acaso me disse, eu conheci ela, me aproximei muito dela, hoje sou amigo dela, converso com ela, eu amo ela de paixão. Então ela é uma pessoa que tem muita fé, ela já pensou em suicídio, ela colocou aí, e hoje eu sei que quando ela não está bem, ela me chama, a gente troca uma ideia, fala de Deus, fala da Escritura, fala de Deus, ela não tem isso. Teu fone está falhando. Vai falar. Seu fone está começando a falhar, ele está com bateria? Eu acho que está acabando a bateria, viu, Luiz Carlos? Tá, ele acaba... Então, esses fones, chega uma hora ele começa a acabar a bateria. Mas você está perdoado, viu, Rômulo? Você está perdoado.
Em janeiro volta as psicografias na comunidade Chico de Xavier. Nós voltamos os treinamentos. Tem como você desligar o seu fone? Não estamos te ouvindo. Aí. Aí, Melhorou? Melhorou. A gente não estava ouvindo. Então eu falei para eu expliquei para ela que o telefone toca de lá para cá, né? Para cá. Ô, gente, eu acho que é pra gente encerrar. Olha como o papo é bom, já foi 1h25 de live. Mas voltamos semana que vem. Né? Se Deus quiser. Agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente, né? Agradecer a presença de todo mundo, agradecer pelo tempo, né, que essas pessoas doaram aí para nos ouvir, né? E aí, quarta-feira que vem, né, Rômulo, às 8? Quarta-feira que vem, às 8. A gente vai definir depois o tema, né? O pessoal também pode mandar para a gente algumas ideias sobre o tema, para a gente falar. Beleza. Eu pensei aqui o meu amigo Ivan tá aqui, grande parceiro meu também. Eu pensei num tema, não sei, depois a gente vê, a gente falar um pouquinho sobre caridade. Vamos tocar o barco. Vamos sim. Então, quarta, a gente volta falando sobre caridade. E a gente pode usar até como base o livro O Evangelho segundo o Espiritismo também. Exatamente. Quer fazer? Estão aí. Eu quero só mandar um abração, gratidão, fiquem todos com Deus, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui aprendendo, tamo junto. Mateus? Eu não sei se a minha mãe está aí, queria dizer que eu amo minha mãe, beijo, amanhã eu estou indo almoçar na sua casa, prepara o rango. Só para pegar agradecer esse menino, Rômulo, que eu também amo de paixão, esse menino que é um anjo na minha vida, e me colocar à disposição aí para quem precisar de mim. Eu também passei por depressão, então tenho meu contato aí. Se alguém tiver alguma dúvida, a depressão eu sei que é uma doença incapacitante, a gente fica com vergonha de pedir ajuda. Então, eu estou me colocando à inteira disposição, se tiver alguém passando por depressão, que precisa de um amigo, de uma palavra, pode me chamar no privado aí também, que eu estou à disposição para ajudar a quem precise, ou familiar, ou a própria pessoa, eu estou à disposição. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer ao meu irmão Mateus, ao meu irmão Luiz Carlos, pela essa oportunidade de aprendizado. Né? Quarta-feira eu assisti a live de vocês. Pena que eu estava no trabalho, não deu para ir muito, mas mesmo assim ainda eu fiquei um pouquinho. Agradecer a todos. Tem aqui o meu irmão também, está assistindo a live, tá? A todos os meus amigos que tiraram um tempinho. E, claro, agradecer a espiritualidade, né? Nós somos beneficiados e temos gratidão por estar aqui. Se a gente conseguiu alcançar alguém, se a gente conseguiu esclarecer o verdadeiro amor, o verdadeiro perdão, para uma pessoa que seja, nós estamos felizes. Então, eu gostaria que todos, eu também estou à disposição, pode mandar no nosso Instagram aí dúvidas. E semana que vem a gente vai falar sobre a caridade. Então, quem quiser mandar pergunta, o pessoal ainda está acostumando um pouquinho, né? Então, pode mandar pergunta. Quem quiser entrar ao vivo na próxima, 4 pessoas podem entrar. Pode entrar e falar um pouquinho, porque é difícil escrever, não pode escrever muito por causa que é limitado os textos. Pede para a gente dá autorização, entra ao vivo, porque falar é mais fácil, tá? Gostaria de agradecer a você, Mateus, porque hoje essa live está acontecendo por você. Você sabe disso, você deu a ideia, você sabe disso. O pensamento é a maior força motora do nosso planeta. Tudo que a gente pensa, a gente atrai. Vamos pensar coisas boas, vamos pensar no amor, no perdão, para que isso se espalhe. Nosso planeta está passando por transformação, é normal, a espiritualidade já nos avisou, mas vamos espalhar o amor,
Vamos espalhar o perdão. Tá bom? Fiquem com Deus a todos. Vamos encerrar a live. Nós temos que sair primeiro. Eu vou sair primeiro, que a gente tem que sair primeiro. Um abração a todos. Quem me seguir no Instagram, manda um oi para eu seguir de volta, tá? E precisar a gente conversa, mas manda um oi que eu sigo de volta. Vai ser uma satisfação. Fiquem com Deus. Falou sobre a questão que não dá no escrito. Na próxima, Aquiles, pede autorização, você entra ao vivo para participar. Verdade, Aquiles. Abração. Fica com Deus a todos. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Uma ótima noite para todos vocês. Vamos encerrar nossa live. Eu agradeço a todos. Que fiquem com Deus também.